Pai do Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Quero compartilhar convosco um tema acerca de jovem cristão e as Escrituras. Por que eu especifico este tema? Porque se você não é cristão, não terá a ânsia de poder observar as Escrituras, não terá a ânsia de poder lê-las. Talvez você pode ler como um livro secular, mas não terá o privilégio de poder cavar as Escrituras, de poder entendê-las como Deus quer que você entenda. Então, por isso que eu digo que eu passo este tema: jovem cristão e as Escrituras. Se você é um jovem que está sentado neste momento na sua casa, vendo TV, está no WhatsApp, está no YouTube, está no Facebook, seja o que você esteja a fazer neste momento, eu quero, em forma de um lembrete, dizer que não pode desperdiçar o seu tempo. Não pode desperdiçar o seu tempo. Nem mesmo a sua vida não pode desperdiçar. Porque este tempo que Deus te concedeu é muito precioso, é muito valioso. Assim como a sua vida é muito valiosa. Você é um jovem cristão, saiba que a sua vida é muito valiosa e o seu tempo também é muito valioso. Então, no livro de Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, nos diz o seguinte: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Nós podemos aqui observar que o escritor de Eclesiastes, ele é mais íntimo. Ele observou esta palavra como uma palavra íntima, uma palavra que somente os jovens deveriam observar. Porque primeiro ele chama-nos a atenção que é preciso, eu como jovem cristão, lembrar que existe um Deus todo-poderoso. Lembrar que existe um Deus que sacrificou seu Filho em favor de mim. Lembrar que existe um Deus que nos deu comunhão uns aos outros. Nos deu a igreja. E essa igreja nós chamamos a Igreja Universal, em que Deus por si só é a cabeça dela. E Cristo Jesus. Então, irmãos, ele nos chama a atenção que nós devemos lembrar do nosso Criador. E para além disso, ele fala qual é o tempo mais exato que nós podemos fazer isso. Ele diz, nos dias da sua mocidade, nos dias da minha mocidade. É importante eu lembrar do meu Criador quando eu sou jovem. Por quê? Porque se chegar aquele tempo em que eu não vou ter forças, em que logo dormi, acordei às 6. Às 6h30, sentei na cadeira e já estou a dormir de novo. Acordei às 7. Às 7h30, sentei na cadeira e já estou a dormir de novo, porque o corpo está cansado. Então, aquele tempo eu não terei muito tempo de fazer as coisas de Deus. Não terei o tempo de observar a palavra de Deus, não terei o tempo de fazer muita coisa. Então ele diz que quando você é jovem, deve lembrar do seu Criador. Amém? Então, é isso. Mas nós, como irmãos, devemos saber 3 pontos importantes acerca deste nosso tema. O primeiro ponto nós devemos saber é que nós, como jovens cristãos, o nosso tempo é muito curto. O segundo ponto, nós devemos saber que nós, como jovens cristãos, devemos lembrar ou saber de quem nós somos a imagem e semelhança. O terceiro ponto e último, como jovens, então, como nós podemos nos manter retos ou íntegros nos padrões de Deus. Se você é um jovem cristão, sabe que Deus estabelece algum padrão para você seguir. Então, como que você vai se manter reto, vai se manter íntegro naquele padrão de Deus? Então, nós vamos aprender aqui esses 3 pontos. O que eu quero dizer é que, se nós voltarmos no princípio, Deus fez a sua obra perfeita. Fez um homem imortal, sem cansaço, um homem dependente a Deus,
um homem cujo vivia para a glória de Deus, um homem que não se preocupava com o trem, a não ser viver para a vontade de Deus. Essas foram as qualidades quando Deus fez o homem. O homem tinha esses todos os privilégios, mas por causa do pecado, por causa da nossa arrogância, o nosso desejo, tudo isso foi perdido e tudo isso foi abaixo. Aquele homem que nós dissemos que era imortal, passou a ser mortal, de curta duração, um homem que foi marcado pelo cansaço e futilidade, um homem que caminhara poucos passos já está a tirar a língua porque está cansado, tornando-se um homem dependente de si próprio e das suas paixões, um homem que vive para agradar a si mesmo. Por isso, se nós formos a observar no Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, o pregador clama: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, porque tudo eu, tudo nós. Por quê? Porque nós, quando não sabemos essas coisas, não sabemos essas verdades, não sabemos quais são os padrões de Deus para a nossa vida, qual é o caminho que Deus traçou para nós como jovens cristãos trilharmos ou caminharmos naquele caminho, sempre o que vai acontecer é que a nossa arrogância nos levará sempre a nos autodependermos. E quando nós nos autodependemos, automaticamente nós renunciamos que existe um Deus no qual merece toda a dependência daquele jovem que foi alcançado. Nós renunciamos que existe um Deus. Nós confiamos em nós mesmos. Por isso que eu disse que muitas das vezes nós pensamos nas coisas tudo eu e tudo nós. Acabamos não olhando o círculo, não olhamos outras pessoas, não queremos repartir o pão, porque o que importa é nós nos satisfazermos da melhor forma para nós nos sentirmos bem. Isso é que importa quando nós não somos alcançados pela graça de Deus. Mas quando somos alcançados pela graça de Deus, nós sabemos que existe um padrão que Deus estabeleceu. E este padrão, ninguém deve sair da linha. Ninguém pode sair da linha. Por quê? Porque quando nós saímos da linha, Deus pode nos repreender. Não somente Deus pode nos repreender, Ele pode nos corrigir, Ele pode nos ensinar. Mas existe uma coisa muito terrível, que Deus pode irar-se contra nós. E quando Deus ira-se contra nós, acontecerá muita coisa que a Bíblia menciona quando Deus ira-se. Sabendo dessas coisas, nós como jovens cristãos, você como jovem cristão, você faria bem memorizar e orar muitas vezes a oração que Davi fez no Salmos 39, versículo 4. No Salmo 39, versículo 4, Davi diz o seguinte: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu me sinta quanto sou frágil. Quanto sou frágil. Então, é de extrema importância nós sabermos que o nosso tempo é curto, que nós só temos alguns segundos. Então, este segundo que vem a seguir não deve ser o segundo que veio anterior, porque o que nós devemos fazer como jovens cristãos é nos mantermos na linha de Deus. Um dos escritores que eu bastante admiro, Paulo Acha, escreve o seguinte: como um jovem, homem ou mulher, você como jovem ou mulher, você deve constantemente lutar contra a tentação de esquecer que a sua vida é curta. Você deve saber, ele quer dizer que você deve saber que a sua vida é curta. Quando você está bem, esquecer aquilo que muitas das vezes nós pensamos que a minha vida está bem e eu vou ficar muito tempo.
mesmo que eu esteja bem de saúde, nós devemos saber que a nossa vida é curta. Então eu estava a dizer que você deve lutar com esta tentação de você esquecer que sua vida é curta. Lutar, esquecer mesmo. Você não pode esquecer que sua vida é curta. E da vaidade mesmo da mais longa vida vivida, mesmo que você tenha muito tempo como jovem, saiba que minha vida, meu tempo é curto. E se é curto, então o Senhor levará o minuto ou o segundo que vem a seguir. Então se o Senhor leva o segundo que vem a seguir, pode ser tarde. Amém? Então, da parte de Deus, você deve aprender a partir das Escrituras que a sua vida é menos do que um vapor. Você deve tornar-se convencido desta verdade e então você deve colocá-la diante de si como um lembrete constante. Você é imortal e os seus dias estão contados. É como se fosse Deus, sabe? Que o irmão X, 1, 2, 3, 4 anos vai viver, ao quarto ano vai morrer. Deus sabe, porque Deus é um Deus de conhecimento. Nós sabemos que os seus atributos somente pertencem a Deus. Então, você como jovem deve saber essas verdades bíblicas. Nisto, irmão, eu quero dizer que um dia esse corpo que nós temos aqui estará gasto. Que um dia estaremos sem força, não teremos beleza. Se hoje somos bonitos, somos apreciados, somos bonitas, somos apreciadas, vamos saber que não teremos esse privilégio um dia, porque o nosso corpo estará cansado, os nossos dentes estarão podres, ou mesmo até não teremos dente, né, neste dia. Então nós como jovens cristãos devemos saber que até não teremos esta oportunidade de comer carne. Teremos dificuldade de comer carne, teremos dificuldade de andar uns 5 quilômetros. Por quê? Porque o corpo já não consegue. Então, quando nós somos jovens, nós conseguimos fazer essas coisas. Então, se você é um jovem, não pode desperdiçar este tempo que você tem da juventude. Ou então, você estará sendo consumido por vermes debaixo da terra. Você estará embaixo da terra, sendo consumido por vermes. Mas saiba que uma coisa é importante nessa vida. Se você é um jovem cristão, não desperdice seu tempo. Não desperdice o seu tempo, porque o seu tempo é muito valioso. O ponto 2, lembra-se de quem você foi feito a imagem e semelhança. A Bíblia em Gênesis, ela nos mostra que nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Mas, visto que no primeiro ponto aprendemos como jovens não podemos desperdiçar o nosso tempo, e então, o que faremos? O escritor de Eclesiastes, ele faz essa pergunta e responde em forma de um sino. E quer dizer, diz assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Que eu como jovem cristão, como anteriormente eu vinha dizendo, que eu como jovem de cristão, é o meu dever, é minha obrigação. Um jovem cristão, é a minha obrigação de lembrar que existe um Criador. Quando eu falo de minha obrigação, é quando nós temos comunhão com Deus, essas coisas acontecem naturalmente. Deus mesmo faz com que nós ansiemos viver para Ele e lembrarmos os seus feitos. Então você como jovem cristão deve lembrar do seu Criador. Irmão, a palavra lembrar vem da palavra hebraica que significa zagar ou recordar ou trazer à mente. Este comando de lembrar de Deus refere-se a mais do que uma lembrança casual, que existe um Deus. Existe um Deus. E esse Deus é o Criador. Nós estamos a falar que existe um Deus que não é Criador. Estamos a falar que existe um Deus, o Criador. Criador de o quê? Criador de tudo.
que há nos céus, que há na terra e que há debaixo da terra. Existe esse Deus. Então, este sino serve para nos lembrar dos padrões de Deus, no qual fomos feitos essa imagem e semelhança. Em outras palavras, serve para nos mostrar os princípios eternos de Deus, que somos a imagem e semelhança de Deus. Somos a imagem e semelhança de Deus. De que Deus nós nos referimos? Nos referimos de um Deus santo, de um Deus eterno, de um Deus amoroso, de um Deus bondoso, misericordioso, Deus fiel, imutável, justo, maravilhoso, bondoso. Nos referimos a esse Deus. E mais atributos que a Bíblia nos mostra. É importante observar que o pregador de Eclesiastes não somente nos ordena a lembrar de Deus como nosso Criador, como eu estava a dizer. Ele também nos lembra o tempo no qual nós devemos fazer isso, nos dias da nossa mocidade. Que nós, como jovens cristãos, não sejamos como camaleão. Quando está em apuros, procura qualquer imagem para se disfarçar. Irmão, não seja como Rango. Não seja como Rango, que quando está em apuros procura se disfarçar. Irmão, seja você homem fiel que foi alcançado pela graça de Deus. Seja você jovem fiel alcançado pela graça de Deus, que não teme nada a não ser o Deus Todo-Poderoso. Não procure se disfarçar diante das atrocidades que o mundo te oferecer. Seja você mesmo. Estamos na igreja, usamos calças, cintos, até gravata. Mas estamos com os amigos, usamos calção rasgado. Não que eu seja contra no estilo de vida que o irmão usa, mas é importante quando nós somos jovens cristãos, é importante que nós sejamos exemplos dos outros. Eu estava a ler ainda hoje mesmo o livro de Jeremias capítulo 23, versículo 1 e 3. Eu percebi que Deus acusa alguns pastores, alguns líderes. Quando eu me refiro de pastor líderes, é claro que a igreja, aquela igreja em que nós temos comunhão com os irmãos, existe um pastor. Mas quando a palavra nos diz pastor, a palavra de Deus nos diz pastor, pastor é aquele que influencia, ou melhor, apacenta as ovelhas. Pastor é aquele que dirige as ovelhas. E se você é um jovem no qual muitos se espelham em ti, então você levará muitos à destruição. E ele dizia: ai dos pastores que destruírem as minhas ovelhas. Ai desses pastores. Então, se você é um jovem cristão, tenha um bom senso. Seja você mesmo. Não procure se disfarçar ou agradar a muitos. Não seja como Rango, pois somos filhos de Deus. Então, se somos filhos de Deus, devemos se comportar como filhos de Deus. João 1, versículo 12. O terceiro ponto e último: nós como jovens devemos manter pura a nossa conduta. Mas como nós vamos nos manter puros nos padrões de Deus? Primeiro, nós sabemos que Deus nos alcança. Nós nos arrependemos, confessamos nosso pecado. E Deus passa a ser aquele no qual vive em nós. E todas as coisas que nós vamos fazer na carne vai ser para a glória dele. Porque ele nos amou e se entregou por nós ali na cruz. Então, quando nós somos alcançados, a Bíblia já estabelece um padrão no qual nós devemos viver. Um padrão que um cristão deve seguir. E este padrão
é o que no ponto 3 nós queremos saber. Qual é o padrão que nós devemos seguir para mantermos pura a nossa conduta? Então, como jovens, nós devemos saber isso. No Salmos 119, versículo 9, diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Como o jovem se manterá puro nos padrões de Deus? Como que o jovem se manterá fiel nos padrões de Deus? Como que Deus estará firme, inabalável nos planos de Deus? Quando esse jovem vive conforme a palavra de Deus. Então, não existe um jovem cristão que não vive segundo a palavra de Deus. Se você vive segundo a palavra de Deus e depois vive segundo as suas vontades, então você não é jovem cristão. Você não é jovem cristão. Mas se você vive segundo a palavra de Deus, porque você foi morto, você foi crucificado com Cristo, e agora não vive mais você, mas Cristo vive na sua vida. E as coisas que você vive na carne agora, vive na fé daquele que te amou e se entregou na morte de cruz por ti. Amém? Então, eu só quero trazer algumas anotações aqui muito importantes. O que quer dizer conduta? Quando nós falamos da conduta, o que quer dizer? Em medicina, a palavra conduta quer dizer tratamento. Quer dizer tratamento. O doente chega, eu sou experiente nisso, irmãos. Então, o doente chega, quando ele chega, nós fazemos alguma entrevista e ele vai nos dizer o que tem. E nós chegamos ao ponto de, vamos dizer, adivinhar ou acertar, ou ir em conta naquilo que ele está a dizer. Nós vamos dizer que o doente tem esta doença. E esta doença não pode parar por aí. Nós não podemos parar por aí. Temos que dar seguimento. Porque se ele veio até a nós na consulta, para marcar consulta, é porque ele está preocupado com a sua doença. Ele quer recuperar. E o que nós vamos fazer? Vamos dar a conduta, que é o tratamento. Então nós vamos dar aí paracetamol e outros medicamentos que vai de acordo com a sua doença. Então, como eu estava a dizer. Então, sendo jovens cristãos salvos, você deve tratar o seu comportamento diante de Deus. Dia após dia. Dia após dia você deve tratar o seu comportamento. Deve tratar o seu comportamento. E este comportamento somente trata-se com a palavra de Deus. Primeiro, eu vou recomendar que o irmão leia a Bíblia, porque é nela onde você, como jovem cristão, descobre a justiça de Deus. Onde Jesus foi levado à cruz de modo que te reconciliasse com Deus. João 3, versículo 16. É na Bíblia onde você, como jovem cristão, será habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. É na Bíblia onde você, como jovem cristão, Deus, na sua soberania, te dará conhecimento e inteligência segundo os seus padrões. Daniel, capítulo 1, versículo 17 e outros. É na Bíblia onde você, como jovem cristão, aprenderá que Deus odeia a desobediência. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 a 9 e outros. É onde você, como jovem cristão, aprenderá como fugir do pecado. Gênesis 39, versículos 12, 13 e outros. É na Bíblia onde você, como jovem cristão, aprenderá como usar as armaduras de Deus. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20. É na Bíblia onde você, como jovem cristão, aprenderá a não se deixar levar por falsas doutrinas, mas antes busca observar se é bíblico ou não. Atos capítulo 17, versículo 10 e 11. Irmãos,
sobre essa situação doutrinal tem sido um grande desafio em muitas igrejas nos dias de hoje. É uma coisa que não surge hoje, no século XXI, não surge hoje, agora, em 2021. Uma coisa que vem desde há muito tempo. Desde há muito tempo. Quando se tratamos de doutrina, muitos irmãos, muitos de nós somos como o vento que não tem um rumo certo. Hoje decide ir para o leste, amanhã decide ir para o oeste. Então nós não temos um rumo certo quando se trata de doutrina. Muitas das vezes acabamos ferindo assim a palavra de Deus. Alguns defendem uma teoria, por exemplo, em que nem sabem se estão certo ou não, só porque o pastor, ou o bispo, ou o profeta, ou o ancião, o irmão X ou Y disse. Então, já que esses homens que nós ansiamos e pensamos que eles são homens ungidos de Deus, falaram, então é verdade. Nós passamos aí a falar coisas, a ensinar coisas, que de muitas vezes nós acabamos ferindo a palavra de Deus. Acabamos ferindo a palavra de Deus porque nós não temos a ousadia de observar cuidadosamente a palavra de Deus. Para quem lê o livro de Martim Lutero, Nascido Escravo, vai perceber do que eu me refiro. Para quem já leu ou já assistiu o filme de Martim Lutero, vai perceber do que eu me refiro, que é um desafio muito grande. Questão doutrinal na igreja. Alguns defendem doutrina mesmo sem observar as escrituras. Só porque alguém disse, então é verdade. E com isso, irmãos, eu particularmente quero dar graças a Deus por nossos líderes, irmãos com conhecimento que nos ajudam nas congregações. Aqueles que nos ensinam e nos exortam a observar cuidadosamente a palavra de Deus. Porque estes não querem estar naquela lista de ai dos pastores. Ai dos pastores, Jeremias 23, versículo 1 e 2. Ai dos pastores, eles não querem estar. Então, por eles saberem que é perigoso dar uma informação errada que não está na Bíblia para as pessoas, só porque você diz que eu sonhei, ou eu falei à noite com o anjo, que isso, assim, nós acabamos distorcendo a palavra de Deus. Por isso que, irmãos, Deus nos deu a sua palavra escrita, onde Ele responde todo tipo de pergunta. Todo tipo de pergunta Deus responde na sua palavra escrita, a Bíblia. Ele responde aqui. Não existe um outro lugar onde Deus vai responder, a não ser aqui na Bíblia. Por isso que ela é importante para um jovem cristão. Porque se nós queremos saber a justiça de Deus, vamos saber aqui. Para além de ler ou ter comunhão com a Bíblia, eu convido também o irmão a ter um momento de devoção e oração com Deus. Tenha um momento de comunhão com Deus em seus dias de mocidade. Se você tem se sucedido bem na oração, continue orando. Nunca relaxe pensando que você é um jovem muito forte. Que você é um homem de Deus. Nunca relaxe, nunca pense isso. Que você é um homem de Deus. Você ora muito. Então eu não preciso orar todos os dias porque eu sei que Deus vai me responder. Nunca e nunca pense isso. Tenha momentos de oração com Deus todos os dias da sua mocidade. Até naquele dia em que você não terá forças para fazer essas coisas. Interceda para outros jovens para que Deus os dê entendimento, que os tentes ter comunhão uns aos outros. Então, meu irmão, é muito importante
importante essas palavras aqui. Ore para seu irmão, ore para o seu pastor ou líder da sua congregação. Faça um bom uso da sua mocidade, baseada na palavra de Deus. Então, por isso que compartilho com os irmãos essa mensagem e deixo que o irmão leia os Salmos 119. Compartilhe com os irmãos e aprenda. Eu só vou ler um pouco de Salmo 119, uns 5 versículos. Depois vou terminar. Salmo 119 diz assim o seguinte: Salmo 119, achei. Vou ler uns 8 versículos. Vou ler o salmo escrito por Aleph. O salmo escrito por Aleph diz assim: Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. 8 e último, observarei os teus estatutos, não me desempares totalmente. Observe a palavra de Deus, porque lá nós descobrimos a justiça de Deus, e essa justiça de Deus está no seu Filho Jesus Cristo, que não há outro, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, que nos concederá comunhão com Deus, se não for Cristo Jesus. Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai, que ninguém vai a Deus, que ninguém terá o privilégio de ser chamado filho de Deus se não for por Cristo. Observe a palavra e seja amigo de Deus. Que Deus possa o abençoar. Amém.